Fala pessoal, estamos de volta aqui com o nosso projeto do Sou Militar, resolvendo questões, na verdade, daqui a pouquinho. A gente ainda está na parte teórica do assunto de porcentagem, então você que está se preparando especificamente para as carreiras militares, nós vamos dar continuidade aqui à explicação teórica sobre a parte de porcentagem. Pessoal, eu falei que provavelmente não virá esse nome, né? Pode até aparecer, mas provavelmente não virá o nome porcentagem no edital. Porém, esse tópico ele cai dentro de outros assuntos, mesmo que a banca não coloque lá o nome porcentagem, tá? Mas dependendo do concurso público de carreiras militares pode aparecer. Ah, Leandro, mas por que a gente está estudando esse assunto então? Porque eles costumam misturar isso aqui com outras coisas. É comum ele pegar uma questão de PA, misturar com porcentagem. Uma questão de PG, misturar com porcentagem. Uma questão de probabilidade, trabalhar com porcentagem. Uma questão de princípios de contagem, análise combinatória, fazer um cálculo junto com probabilidade e cobrar a porcentagem. Então, isso aqui funciona como uma espécie de subtópico. Mas como eu falei em blocos anteriores, é o que eu mais ouço. Leandro, eu consigo aprender o assunto logaritmo, matriz, determinantes, sistemas lineares, dispositivo prático de Briot-Ruffin lá de polinômios, números complexos, eu aprendo tudo. Quando chega para finalizar a conta, eu não consigo, porque cai no número decimal, cai numa fração geratriz, cai numa dízima periódica, cai uma porcentagem, um número decimal e eu não consigo sair do lugar. Então você tem que pegar essa base para que ele sirva de cálculo final, na hora que você estiver concluindo, obviamente, a questão. Beleza? Então a gente vai abordar isso aqui, que servirá para inserir em outros assuntos. Você vai perceber que as bancas, né, de concursos militares gostam demais de misturar os temas, gostam de misturar os tópicos. Tá bom? Então, pessoal, eu falei para vocês que de porcentagem existem alguns modelos de exercício. Existe a questão que ele pede para você calcular a porcentagem de um determinado valor, porcentagem de um determinado número. Aí nós calculamos aqui 20% de 400, 30% de 5.000, 20% de 30% de 80.000. Legal. É quando você tem que calcular a porcentagem sobre um determinado valor, ou seja, sobre uma determinada base de cálculo. Expliquei também para vocês que para calcular, converter um número percentual em um número decimal, estava anotado aqui em algum lugar, né? Para calcular um número percentual em um número decimal ou um decimal em porcentagem, como é que você faz? O decimal para porcentagem. Pega o decimal, multiplica por 100. Aí a vírgula vai pular 2 casas para a direita e você acrescenta a porcentagem. Então, do decimal para a porcentagem, multiplica por 100, a vírgula desloca 2 casas para a direita e você acrescenta o porcento. Se você quiser pular direto da porcentagem para o decimal, ou seja, voltar, você faz a operação inversa. Se para aí você multiplica por 100 e acrescenta a porcentagem, para voltar, eu divido por 100 e retiro a porcentagem. Então, se tiver um número percentual e quiser transformar em decimal, é só dividir por 100, ou seja, desloca a vírgula 2 casas para a esquerda, ao contrário, 2 casas para a esquerda e elimina a porcentagem. Beleza? Ou então você pode fazer o tradicional. Pega a porcentagem, transforma em fração. Se der para simplificar, simplifica, depois divide um número pelo outro. Beleza? Tudo isso foi conversado aqui. O segundo modelo de exercício que pode aparecer, pessoal, são as questões que falam de aumentos e reduções percentuais. Por favor, aumentos e reduções percentuais sucessivos, tá, pessoal? O que é sucessivo? Uma depois a outra. Não são aumentos e reduções simultâneos, ou seja, que ocorrem ao mesmo tempo. Primeiro ocorre um e na sequência ocorre o outro. Isso aqui também é bastante cobrado. Terceiro modelo de exercício, pessoal, que na verdade nem seria um modelo de exercício. Seria um meio de resolução, tá? É quando você tem uma questão de porcentagem de qualquer modelo e você utiliza montando uma regra de 3, ó. O total, vamos supor 500, equivale ao todo da porcentagem, 100%. Então essa parte, 120, equivale a quantos por cento? X. Aí você monta uma regrinha, uma proporção entre eles, iguala, multiplica meios extremos e aí você resolve a questão. Então é um método de resolução, tá? E o quarto modelo de exercício, que seriam as questões de porcentagem, que eles misturam com equações de segundo grau. Geralmente são as questões mais legais, tá? Saindo aqui. Para quem gosta de matemática, é uma mão na roda, tá bom? Mas assim, se você vai fazer concurso militar, parte do pressuposto que você tenha pelo menos alguma afinidade com as disciplinas de exatas, né? Ou algum gosto pela parte de exatas. Você vai ter que estudar matemática, física, química, né? Ah, Leandro, mas tem as disciplinas de humanas, tem língua portuguesa junto com literatura, tem redação,
Tem história, tem geografia, beleza. Mas a boa base mesmo é da área de exatas, tá? Ah, eu não gosto, Leandro, mas eu sei. Já é uma mão na roda, né? Se você não gosta daquilo, mas você sabe fazer, você gosta do assunto, ou você sabe resolver, já é meio caminho andado, tá bom? Então vamos agora, pessoal, trabalhar sobre aumentos e reduções percentuais. Utilizando aqui basicamente exemplos, tá? Basicamente exemplos. Então vamos aqui, pessoal. Quem deve estar dando aula de língua portuguesa para vocês é o professor Silvio, né? Professor Silvio. Vamos colocar aqui um exemplo, tá? De aumentos e reduções percentuais. E reduções percentuais. Pessoal, imagine que o professor Silvio tenha começado Projeto Verão 2030. Aí, ó, Projeto Verão 2030, né? Então ele quer chegar a 2030 sarado, atlético, forte, né? Enfim. E aí o que ele resolve fazer? Ele resolve mudar a alimentação, começa a fazer atividade física, crossfit, musculação, bungee jump sem corda, enfim. O cara resolve se aventurar, né? E aí com isso o que ocorre? Ele começa esse projeto, vamos supor, no início de 2023. Então o Silvio tinha um peso no início de 2023, vou colocar aqui janeiro de 2023. Beleza. E aí, nos 6 primeiros meses do ano, o Silvio começa a se alimentar melhor, começa a comer mais, mas com qualidade. Começa a malhar, fazer atividade física, né? Se juntou com o professor Fábio, que é o dono do curso, se juntou com o mestre Tacano, enfim, que são os outros professores daqui. Só os atletas. E aí, nos 6 primeiros meses do ano, o Silvio percebe com mudança de alimentação, atividade física, ele ganhou massa muscular. E aí, com isso, ele aumentou 30% de peso. Ele aumentou 30% do seu peso. Ou seja, ficou 30% mais pesado em relação ao peso que ele tinha, que na verdade é massa, né? Porque peso é força. Mas enfim, vamos chamar de peso. Então ele aumentou a massa, né? E aí de janeiro de 2023, vamos colocar aqui até julho ou junho, tá? Vou colocar aqui julho. Fim de junho para início de julho de 2023, ele aumentou 30%. Legal. Aí chegaram as festas julinas, né? Não juninas, as festas julinas. E aí ele deu uma relaxada. Ele continuou malhando, continuou fazendo atividade física, enfim. Só que no segundo semestre ele aumentou o peso. Só que em vez de aumentar 30%, ele aumentou apenas 20% em relação ao peso mais recente. Então ele tinha um peso inicial, em janeiro de 2023, atividade física, musculação e blá blá blá, aumentou 30%. Segundo semestre, ele deu uma relaxada, mas continuou malhando, continuou fazendo atividade física. E aí com isso, no segundo semestre, ele conseguiu aumentar 20% do peso mais recente. Então, ele aumentou 20% do peso mais recente. A minha pergunta é a seguinte, pessoal. Se ele aumentou 30% inicialmente e depois aumentou 20%, se você considerar o peso que ele tinha em janeiro de 2023 com o peso que ele atingiu em dezembro de 2023, daqui para cá, o que ocorreu com o peso dele? O peso dele aumentou, o peso dele diminuiu, ou o peso dele permaneceu igual? Pessoal, igual não tem como ser. Por quê, Leandro? Porque gerou 2 aumentos. Diminuir também não tem como ser, porque gerou 2 aumentos. Ah, Leandro, então aumentou. Beleza, o peso dele aumentou. Só houve aumentos, né? 30%, depois 20% do mais recente. A minha pergunta é, qual foi o aumento real? Qual foi o aumento verdadeiro dele em porcentagem? Qual foi o aumento real? Aumento real em porcentagem. Qual foi o aumento verdadeiro dele em porcentagem? Leandro, tá de brincadeira comigo? Tá de graça? Pelo amor de Deus, né? Se o cara aumentou 30%
e depois ele aumentou 20%, é óbvio, Leandro, que ele aumentou 30, depois aumentou 20. Então, ele teve um aumento total de 50%. Tá na cara, né? Por favor, nunca mais faça isso. Como assim, Leandro? Nunca mais faça isso. Você não pode, quando você trabalha com aumentos e reduções percentuais, cara, isso aqui tá muito errado, tá? Tá muito errado. Quando você trabalha com aumentos e reduções percentuais, você jamais, nunca, em hipótese alguma, você pode somar direto as porcentagens. Por que eu não posso somar direto 30 com 20? Porque cada porcentagem dessa foi calculada em cima de um valor diferente. Os 30% de massa, de peso, como você quiser chamar, que ele ganhou, foi em relação ao peso ou à massa corporal que ele tinha lá em janeiro, pessoal. Beleza? Vamos chamar de peso, tá? Então, os 30% que ele ganhou foi em relação ao peso de janeiro. Legal. Os 20% que ele ganhou foi em cima do peso lá de janeiro? Não, foi sobre um peso que já estava alterado, ou seja, pessoal, foi sobre o peso de julho de 2023. Então, foi 30% do valor do início do ano. E depois foram 20% do valor do meio do ano. São pesos o quê? Diferentes. São valores diferentes. São bases de cálculos diferentes. Então, em hipótese alguma, a partir de agora, em hipótese alguma, saia somando direto as porcentagens. Por quê, Leandro? Porque cada porcentagem dessa foi calculada em cima de um valor diferente. Então, não significa que você não pode somar direto. Significa que, se as porcentagens são calculadas em cima de valores diferentes, eu tenho que fazer cada cálculo passo a passo. Eu não posso simplesmente sair somando direto. Agora, se a questão dissesse, ó, foi um aumento de 30% do peso que ele tinha lá no início do ano, e depois foi um aumento de 20% também sobre o peso que ele tinha lá no início do ano. Se a questão dissesse que as porcentagens foram sobre o mesmo valor, ou seja, o valor que ele tinha lá no início do ano, aí sim, você poderia fazer esse cálculo direto. Mas não foi o caso. Foram percentuais sobre valores o quê? Diferentes, beleza? Então, como são porcentagens sobre valores diferentes, eu tenho que calcular tudo no passo a passo. Daí fica assim, ó. Vamos lá. Leandro, mas a questão não falou qual é o peso que o Silvio tinha lá no início do ano. E também nem quer saber, pessoal. A banca quer saber o quê? Qual é o aumento real em porcentagem. Então, combinar o seguinte. Quando a banca não quiser saber um determinado valor, quando ela apenas quiser saber se aumentou ou se reduziu percentualmente, o que você vai fazer? Você vai escolher um valor para representar esse peso inicial. A banca falou que peso é esse? Não. Quer saber qual é o valor do peso dele? Também não. Então, você vai supor um valor. Qual é o melhor valor para inserir uma porcentagem? O 100. Você pode colocar 10, 100, 1000, 1 milhão, 10 mil, como você quiser, tá? Mas o legal aqui é supor que o valor é 100. Por quê? Porque o cálculo é mais prático. Então, não sei o peso dele, a questão também não quer saber. Vamos supor que o Silvio pese 100 quilos, né? Considerando, pessoal, o peso do celular no bolso, o peso da mochila, o peso do tênis, enfim, tá? Então, vamos supor que o Silvio pese 100 quilos. Tá aí, ó. Legal. Leandro, quem disse que é 100? Nós estamos supondo que ele pesa 100 quilos. Aí você coloca aqui, ó, 100 quilos. Legal. Sobre esses 100 quilos, pessoal, ele vai aumentar quanto? 30%. 30% de 100. É óbvio que se você calcular 30% de 100, vai dar quanto? Vai dar 30. Qualquer porcentagem de 100 é o próprio número. 30% de 100 é 30, 20% de 100 é 20, 45% de 100 é 45. Qualquer porcentagem de 100 é o próprio valor. Então, para esse caso aqui, pessoal, nós podemos calcular, ó, 30% de quanto? De 100. O que é 30%? 30 sobre 100. O que é o de vezes 100? Posso simplificar? Posso. Aqui eu tenho dois números iguais. 100 dividido por 100, isso aqui é igual a 1. Então, você terá 30 vezes 1, que é igual a quanto? 30, tá? Mas assim, quando for porcentagem sobre 100, repete o número direto, tá? 30% de 100, 30. Então, aqui vai aumentar 30, ó. Aumenta 30.
Ele pesava 100. Ganhou 30 quilos, 100 mais 30 passou a pesar quanto? 130. Legal. 130. Ponto. Agora, pessoal, sobre esse 130, ele vai alterar novamente o peso. Ele vai ganhar o quê? 20%. Mas ele vai ganhar 20% de 100? Não, ele vai ganhar 20% de quanto? De 130. Então, você faz essa continha aí. 20% de 130. Bora lá. O que é 20%? 20 sobre 100. O que é o de? Vezes 130. Posso simplificar? Deve, ó. Você pode cortar aqui um zero com zero e depois mais um zero com outro zero. Aí o que sobra para a gente aqui? 2 vezes 13. Dividido por 1, não precisa. 2 vezes 13, isso aqui dá quanto? 26. Então, significa que agora Silvio ganhou 26 quilos. Com isso, 130 mais 26, isso aqui dá 156. Beleza? Então, ele pesava 100 quilos. Depois, ele aumentou para quanto? Para 130. Depois, ele passou para quanto? 156, né? Tá mais pesado do que um peso pesado do UFC, né? Mas vamos lá. É claro, pessoal, que é só uma situação hipotética, tá bom? Se quisesse usar variáveis, poderia. Ah, Leno, mas ele quer o aumento percentual. Como é que eu faço? Pessoal, essa é a vantagem de você usar o 100 no início. Quando você usa o 100 aqui no início, você pode utilizar aqui uma gambiarra didática. Que gambiarra didática é essa? Sempre que você supõe que no início é 100, se ele quiser saber o aumento percentual, você pode pegar todos os valores e jogar para a porcentagem. Ó. Você pode jogar todo mundo para a porcentagem. Mas por que eu posso jogar todo mundo para a porcentagem? Porque eu estou usando o 100. Se por acaso a questão dissesse que ele pesa 70 quilos, eu poderia dizer que isso equivale a 70%? Não, eu teria que montar uma regra de 3. Vamos supor que aqui ele tivesse 70 e finalizasse com 90. Aí você ia ter que montar uma regra de 3. Como é que ficaria? Ó? 70 quilos era o peso que ele tinha no início do ano. Era o total, 100%. Agora ele passou a pesar quanto? 90 quilos. Isso equivale a quantos por cento? X. Aí você montaria uma regra de 3, beleza? Mas como eu estou usando o 100 como referência, então eu posso jogar todo mundo para a porcentagem. Aí o que você faz agora? Você compara o valor inicial com o valor o quê? Final. Obviamente, pessoal, de 100% para 156%, houve um aumento de quanto? Ó? Houve um aumento de, é só subtrair, né? O maior menos o menor. Houve um aumento de quanto? 156 menos 100. Houve um aumento de 56%. Então, significa que Silvio ganhou 56% de peso. Ou ficou 56% mais pesado em relação ao início de 2023, em relação a janeiro de 2023, beleza? Essa seria uma maneira. Qual seria a outra maneira para você enxergar esses 56%? Ó? Lembra que eu falei que você pode jogar porcentagem em todo mundo? Sim. Então, a outra maneira seria você fazer o quê? Ó? Essa bolinha com mais, pessoal, é para indicar que é aumento, né? Óbvio, ó, de 100 para 156 está aumentando. Aumenta quanto? 156 menos 100, 56%. A outra maneira de você enxergar esses 56% seria você trabalhar com esses números centrais aqui, ó. Mais 30 e aqui mais 26. Você poderia jogar em porcentagem. Aí você teria mais 30% com mais 26%. 30% positivo com 26% positivo dá um total de 56% positivo. Beleza? Seria outra maneira também de você enxergar esse camarada aí. Beleza? Tranquilão? Show de bola? Então aqui foram o quê, pessoal? 2 aumentos sucessivos. 2 aumentos sucessivos. Vamos dar outro exemplo. Imagine, por exemplo, que você esteja diante de um determinado cenário. Vamos supor que você resolveu abrir uma loja. Faz o print aí. Vamos supor que você resolveu abrir uma loja. Aí você vendia, por exemplo, cara, você vende iPhone original. Você vende iPhone original. Beleza? Ah, Leandro, existe iPhone falsificado? iPhone original. Beleza.
Aí você resolveu abrir a loja, legal, inauguração, aqueles drinks e blá blá blá. Isso, pessoal, que na primeira semana de abertura da loja. Você estava vendendo o produto por um determinado valor. Aqui é a segunda semana da loja. E aqui eu vou colocar como sendo a quarta semana, tá? Ou seja, a última semana, um exemplo. Primeira, a segunda e a quarta. Tranquilo? Por que eu não coloco primeira, segunda e terceira? Porque eu quero colocar primeira, segunda e quarta, tá bom? Então vamos lá. Aí o que aconteceu? Você colocou seus produtos para vender, tudo que você vendia lá em relação a iPhone e tal, celular, tá? Celular e blá blá blá. Pronto. O que aconteceu? Você estava vendendo telefone. Deixa eu colocar aqui celular, né, cara? Celular original. Celular. Original. Ah, Leandro, você não falou por quanto era o telefone. Pessoal, não falei o valor. Eu só quero saber se, depois da continha que eu vou explicar, se o valor vai aumentar ou se o valor vai o quê? Diminuir. Se eu só quero saber se o valor aumenta ou se o valor diminui, a gente pode supor um valor para o preço. Então, vamos supor que o preço inicial, vamos supor que vale quanto? R$100. Lembra que celular é esse? iPhone, original, R$100, beleza? Então, na primeira semana que da abertura da loja, você resolveu vender o produto por R$100. Legal. Só que o que você percebeu? Que o mercado estava desaquecido, né? E aí você queria gerar vendas, né? Inauguração, fazer a loja bombar, enfim, você tinha bastante capital de giro para aguentar um mês. E aí o que aconteceu? Você estava vendendo o produto aí por R$100. Aí você resolveu fazer uma promoção. Ó, você passou o primeiro dia, segundo dia, ser um empreendedor experiente, passou o primeiro dia, vendeu nada. Segundo dia, vendeu nada. Terceiro dia, você já começou a se desesperar, né? Empreendedor experiente. Terceiro dia, você já começou a se desesperar e aí você resolveu fazer uma promoção. Promoção, venda de celular. O celular que eu vendo por R$100 terá um desconto. Desconto de 30%. Desconto de 30%. Ou seja, o celular 30% mais barato. Aí quando você resolveu dar esse desconto de 30%, isso seria o preço para qual semana? Para a segunda semana. Então você estava mantendo na primeira semana por R$100. Como você percebeu que no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, de segunda a sexta, você não estava conseguindo vender muita coisa? Quando foi na sexta-noite, você foi lá, Black Fraud, você alterou lá as etiquetas, e aí virou a segunda semana com desconto de 30% sobre o preço de todos os celulares, que até então você estava vendendo a R$100, porque sábado e domingo você não trabalha, né? Que é o teu dia de descanso. Você é um empreendedor experiente, né? Só que não. Virou na segunda semana, o celular estava 30% mais barato. Aí passou na segunda semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, virou para outra semana, segunda e terceira semana. Estava conseguindo vender, mas eu não estava ainda com a liquidez que você queria. E aí, da terceira para a quarta semana, seu cara, eu vou fazer outra promoção. Porque eu sou um empreendedor experiente, mas se eu não tiver cuidado eu vou quebrar, né? Que eu só tenho um capital de giro para um mês. O que você resolveu fazer? Desconto de 50% sobre o produto. Desconto de 50%. Tá quase dado, né? Então, da primeira para a segunda semana, você teve um desconto de 30%. Da terceira ou da segunda para a quarta, né? Na quarta semana, na última semana, você resolveu vender os produtos por 50%. E aí a minha pergunta é, se você comparar o preço desse mês inteiro, né, ou dessas 4 semanas, seriam 28 dias, era vendido por 100. Virou para a segunda semana, 30% de desconto. Passou a segunda, a terceira, na quarta semana você resolveu dar um desconto de 50%. A minha pergunta é, qual foi o desconto real? Qual foi o desconto verdadeiro que foi dado no celular se você comparar a primeira semana com a última semana? Leandro, fácil, ó. Aqui eu estou descontando 30. Aqui eu estou descontando 50. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Conserva o sinal para indicar que é desconto, 30 mais 50, 80. Ah, professor, estou dando um desconto de 80%. Tua cara. Como é que é, professor? Tua cara.
O que eu falei? O que eu falei, ser humano abençoado? Eu disse que não era para você somar direto as porcentagens. Por quê? Porque cada porcentagem dessa é calculada em cima de um valor diferente. Uma coisa é você dar um desconto de 30% em cima de R$100. Outra coisa é você dar um desconto de 50% sobre um valor que já foi o quê? Alterado. Então, como cada porcentagem dessa é calculada em cima de um valor diferente, eu jamais, nunca, never, em hipótese alguma, posso somar direto as porcentagens. O que é que eu tenho que fazer? Cálculo no passo a passo, tá? Então, com isso, como é que fica a continha aqui, ó? Vendi o produto a R$100. R$100. Vai dar um desconto de quanto? 30%. 30% de R$100. Quanto é 30% de 100? 30. Lembra que eu falei? Toda porcentagem sobre 100 é só você repetir um número. Mas se você quiser calcular, não tem problema. Ó. 30% de 100. O que é 30%? 30%, 30 sobre 100. O de vezes 100. Aqui tem uma multiplicação, eu posso dividir dois números iguais. 100 por 100 que dá 1. Daí nos resta aqui 30 vezes 1, que dá quanto? 30. Pronto. Ó. 30 vezes 1, 30. Legal. Descontinho de R$30. Então coloca aí, ó, menos 30. Quanto custava o produto? 100 menos 30 passou a custar quanto? 70. Agora sim. Sobre esse valor de R$70, nós vamos dar um desconto de quanto? De 50%. Só que é 50% de 100? Não, é 50% de quanto? De 70. 50%, pessoal, é a mesma coisa que metade, né? Então seria só eu pegar o número e dividir por 2. Mas bora calcular 50% de 70. 50% de 70. 50%, 50 sobre 100. O que é o de vezes 70? Pronto. Dá para simplificar? Dá. Um zero com zero e depois mais um zero com outro zero. Daí sobra para gente 5 vezes 7. Sobre 1 não precisa. 7 vezes 5 dá quanto? 35. Então você terá um desconto de R$35. Então menos 35. Pessoal, se eu tinha 70, tirei metade que é 35, sobra outra metade que é quanto? 35. 70 menos 35, 35. Pronto. A minha pergunta é, qual foi o número que você usou lá no início como referência? O 100. Lembra do bisuzinho? Toda vez que você usa o 100 lá no início, você pode usar uma gambiarra didática, que é colocar todo mundo em porcentagem. Ó. Então joga todo mundo aqui para porcentagem. Pronto. Aí o que você faz? Um dos caminhos é, pega o primeiro valor, pega o último valor e verifica quanto que tem de diferença. Obviamente, pessoal, de 100% para 35%, o valor está diminuindo. Se está diminuindo, ó, colocar aqui, ó, redução, menos. Reduz quanto? Aí é só você tirar a diferença, 100 menos 35. 100 menos 30 dá 70, menos 5, 65. 65 o quê? 65%. Então você teve uma redução de 65%. Pronto, ó. O desconto verdadeiro foi de 65%. A outra maneira de enxergar isso seria fazer o quê? Pegar esses dois números centrais aqui, ó. Esse camarada joga para porcentagem, esse camarada para porcentagem. Aí você pega esse menos 30% com menos 35%. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então fica menos 30 com 35, 65. Esse menos é para indicar que é desconto, tá? Você teve um desconto de 65%. Seria outra maneira de você calcular, tá bom? Lembrando, frisando aqui o que eu já disse, tá? Eu só posso, pessoal, jogar todo mundo para porcentagem, porque nós estamos supondo que o valor é quanto? 100. Leandro, e se por acaso a banca, faz o print aí, se por acaso a banca não dissesse que esse valor é 100, se ela desse o valor, se ela dissesse que o celular custa R$50, aí teria que fazer os cálculos em cima dos 50. Se a questão dissesse que o celular vale 1.200 no início, teria que usar o 1.200 como referência. Aí não poderia colocar lá 1.200%. Teria que montar uma regra de 3, enfim. A gente ainda vai verificar isso aí, tá bom? Mais uma explicaçãozinha para a gente fechar aqui o bloco. Pessoal, vamos imaginar que você
vende bolsas, tá? Você é dono de uma loja e aí você vende bolsas, tá? Pensa aí, a mulherada pensa numa bolsa aí original, né? Uma bolsa, uma determinada marca, enfim. Você vende bolsas originais. Legal. Lembra, a bolsa custa quanto? Uma bolsa da Louis Vuitton. Vou colocar com preço aqui. R$100, pessoal. Original. R$100. A etiqueta é igual. A costura toda igual. Original. Louis Vuitton, R$100. Aí você abriu a loja. Primeiro mês você vende por um determinado valor. Segundo mês, outro valor. Terceiro mês, outro valor. Para aquecer o mercado. Ah, eu não sei quanto que custa a bolsa. Vamos supor que custe R$100. Então, primeiro mês, estava vendendo o produto a R$100. Legal. Você percebeu que o mercado não estava tão aquecido, as vendas não estavam tão boas. O que você resolveu fazer? Você resolveu dar um desconto. Desconto de quanto? De 20% sobre todos os preços de todas as bolsas. 20% de desconto, principalmente essas que custavam R$100. Aí você percebeu que quando você deu um desconto de 20%, né? Mulherada adora uma promoção, resolveu dar um desconto de 20%, o que aconteceram com as vendas? Ó, aumentaram, né? Aumentaram, dispararam. E aí começou a lei da oferta e da procura, pessoal. A procura está baixa, você baixa o preço, aumenta a procura, depois que aumenta a procura, a lei da oferta e da demanda, você pode subir o preço novamente. Então você deu um desconto de 20%, o mulherada começou a comprar a bolsa igual como comprar água, comprando a rodo água e tal, comprando a rodo a bolsa. E aí do segundo para o terceiro mês, o que você resolveu fazer? Cara, eu já tive um prejuízozinho aqui, prejuízo entre aspas, já tive um prejuízozinho, o que eu vou fazer? Eu vou dar um aumento de 20%. E aí você retorna para o terceiro mês com um determinado valor. Presta atenção. Você vendia o produto a R$100, deu um desconto de 20%. Atingiu o segundo mês, as vendas estavam boas, você resolveu aumentar o produto em 20%. Então, o que eu tive aqui? Primeiro eu tive uma redução de 20%, depois eu tive um aumento de 20%. O cuidado que você tem que ter é porque cada aumento e cada redução dessa foram calculados em cima de valores diferentes. Como assim, pessoal? Uma coisa é você dar um desconto de 20% sobre 100. Outra coisa é você aumentar 20% sobre um valor que já foi alterado. Então, a minha pergunta é, aqui foi 20% sobre o valor do primeiro mês. E aqui foi 20% de aumento sobre o valor do segundo mês. As bases de cálculo são iguais? Não. Cada porcentagem dessa foi calculada em cima de um valor diferente. Então, como é que eu posso raciocinar para esse tipo de exercício? Eu posso pensar da seguinte maneira, vejamos, ó. Vamos interpretar aqui comigo. Qual é o raciocínio? Eu quero saber se depois desse desconto de 20 e esse aumento de 20, o que aconteceu com o preço da bolsa? Do primeiro mês para o terceiro mês, o que aconteceu? O preço aumentou? O preço diminuiu? Ou o preço permaneceu igual? Se você considera um desconto de 20 e depois um aumento de 20, do primeiro mês para o terceiro mês, daqui para cá, o que aconteceu com o preço da bolsa? Ele aumentou? Ele diminuiu? Ou ele permaneceu igual? Leandro, permaneceu igual, né? Por que permaneceu igual? Ah, permaneceu igual porque se eu estou descontando 20 e depois eu estou aumentando 20, eu tenho aqui números opostos, ó, menos 20 mais 20 dá zero. Zero significa que não mudou nada. Não mudou nada. Mudou sim. O que mudou? Que você pensou errado e perdeu uma questão. Por quê, pessoal? O que eu falei para vocês? Eu falei, por favor, por obséquio, jamais você pode somar e subtrair direto as porcentagens quando elas são calculadas em cima de valores diferentes. Pessoal, foi 20% de desconto sobre o valor do primeiro mês. Depois foi um aumento de 20% sobre o valor do segundo mês. São valores diferentes, pessoal. Se são valores diferentes, eu jamais, em hipótese alguma, posso somar direto as porcentagens. O que eu tenho que fazer? O cálculo passo a passo, organizadinho, tá bom? Lembrando, pessoal, que essas bolinhas aqui, esses diagramas que a gente monta, é só para contexto didático. Se você quiser fazer o cálculo direto, não tem problema, tá?
Então, com isso, o que é que nós temos? Ó, eu não posso somar e subtrair direto as porcentagens. Eu tenho que calcular. Então, nada de dizer que permaneceu igual, tá? O que você vai fazer? Continha. Turma, desconto de 20%. 20% de 100 vai dar quanto? 20, né? Foi o que eu falei. Toda porcentagem de 100 é só repetir o número. 30% de 100, 30. 20% de 100 dá 20, tá? Então, bora lá. 20% de 100. Vou calcular só por uma questão de consciência, tá? 20% de 100. 20%, 20 sobre 100. O que é o de? Vezes 100. Dá para simplificar? Dá. 100 dividido por 100 dá 1. Daí resta aí 20 vezes 1, que dá quanto? 20. 20 vezes 1 que dá 20. Beleza? Então, desconto de R$20. Turma, tinha 100 menos 20. 100 menos 20 passa a ter quanto? 80. Pronto, ó, 80. Beleza? Agora sim, sobre esses R$80, você vai dar um aumento de 20%. Leandro, pode fazer de cabeça? 10% de 80 é 8, 20% é o dobro, 8 vezes 2 é 16. Posso fazer de cabeça? Deve. Quem tem facilidade faz o cálculo logo direto para ganhar tempo nas contas, tá? Então, 20% de 80. 20%, 20 sobre 100. O de é vezes 80. Posso simplificar? Deve um zero com zero, mais um zero com outro zero. Aí o que sobrou para a gente? 2 vezes 8. E embaixo 1, 2 vezes 8, 16. 2 vezes 8, 16. Agora nós teremos o quê, pessoal? Um aumento de 16. Era 80, aumentou 16, 80 mais 16, 96. Beleza? O que a gente faz agora? Lembra, sempre que você usa o 100 como referência, você tem a possibilidade de jogar todo mundo para porcentagem. Então, joga aqui, ó, para porcentagem, porcentagem, porcentagem. Aí você compara o primeiro número com o último, tá? De 100% para 96%, está aumentando ou está diminuindo? Está diminuindo. Está diminuindo quanto? Aí você coloca aqui um menos, ó, que é para indicar redução. Aí subtrai o maior menos o menor. 100% menos 96%, é óbvio que isso aqui dará quanto? 4%. Então, menos para indicar que é redução, tá? Redução de quanto? De 4%. Tá aí, ó, resposta. A outra maneira de você visualizar esses 4% seria como? Seria trabalhando com esses elementos centrais aqui, ó. Menos 20 com mais 16, ó. Joga para porcentagem também, se quiser. Então, você pega aí, ó, menos 20% com mais 16%. Menos 20% com mais 16%. Sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. O maior é o 20, é negativo, fica menos. 20 menos 16, 4. Então, redução de 4%. Aí você chega a esse mesmo valor como resposta. Beleza? Ó. Tranquilidade, pessoal. Show de bola isso aqui, bacaninha, massa. Então, faz um print aí da tela. Quando nós voltarmos no próximo bloco, pessoal, a gente fala mais um pouquinho sobre aumentos e reduções percentuais e vai dando continuidade aqui na explicação teórica, tá bom? Forte abraço e até já. Valeu! Fala, combatentes! E aí, o que estão achando da aula aí? Eu sou o Thiago Lima, né? Faço parte aqui do projeto como auxiliar mentor do delegado Fábio Silva. Então, nosso objetivo aqui é realmente direcionar vocês para a aprovação no concurso da ESA, Escola de Sargento das Armas. Então, se você está aqui, provavelmente é porque você está em busca dessa aprovação, beleza? Vamos lá, pessoal. A gente está no intervalo agora da aula, tá? Daqui a pouco vocês vão continuar aí com a próxima aula. E aí, o que eu queria falar para vocês aqui? Principalmente, como eu acho que vocês que estão caminhando aí nessa jornada para o concurso da ESA, vocês estão vendo esse concurso como uma verdadeira porta de entrada para a mudança de vida. Né? Então, você que é jovem, você que tem entre 17 a 24 anos, que está estudando para esse concurso da ESA, basicamente isso é o quê? A verdadeira porta de entrada para vocês
para uma mudança de vida, para uma estabilidade, né? Já jovem, então é realmente uma grande oportunidade. E com isso, pessoal, o projeto Sou Militar tem realmente essa função de ajudá-los a realmente se preparar para esse concurso, né? Então eu queria falar um pouco aqui do nosso projeto Sou Militar, onde a gente prepara jovens para o concurso em específico da ESA. Então a gente tem aqui realmente uma metodologia, a gente monta um plano de estudo para que os nossos alunos realmente se sintam seguros para realizar essa prova. Antes de eu apresentar para vocês e falar um pouco mais do nosso projeto, né, para quem estiver interessado, vamos falar um pouco desse concurso, né? Então, a gente tem aí uma previsão para quem ainda não se inscreveu. Então, a gente tem aí até dia 4, né, de maio para se inscrever para esse concurso. Então, se você ainda não se inscreveu, corra, né? Vá nas nossas redes sociais, tem um link lá do edital para você se inscrever para esse concurso. A prova vai ser apenas no dia 15, né? 15 de setembro. Então tem muita gente aí preocupado. Ah, Thiago, será que ainda dá tempo? Sim, se você iniciar hoje a sua preparação, se você iniciar realmente de forma correta os estudos, dá tempo sim, tá bom? Para essa preparação. Vagas totais, 1.100 vagas, então realmente é uma vaga nacional, né? Uma concorrência nacional. Porém, você precisa só de uma vaga. Isso que importa, coloque isso na sua cabeça, você precisa só de uma vaga. E a escolaridade, que isso também é uma grande vantagem para quem é jovem, é o ensino médio. Então, se você está no terceiro ano, está concluindo esse ano, você já pode fazer esse concurso, assim como também se você já tem o ensino médio completo e tem ali entre 17 a 24 anos, você também pode fazer esse concurso. Mas e aí, Thiago, realmente será que o projeto Sou Militar pode me ajudar? Pessoal, somos referência na região norte em aprovações. Isso aqui foi só a aprovação nesses 2 anos para cá. Então a gente aprovou em mais de 5.223 alunos em concurso, em variados concursos pelo Brasil. Então, como vocês podem ver, essa foto aqui é o nosso prédio, tá? Fica aqui, sediado em Manaus. E aí vocês podem ver realmente a vantagem e a grande referência que a gente se tornou hoje na região norte. Então, realmente, eu acho que você pode me responder qual é o mais difícil, passar em um concurso da PF, PRF ou passar num concurso da ESA. Eu acho que se você for ali igualar as disciplinas, realmente a PF e a PRF é mais difícil. E hoje a gente é uma referência para quem quer estudar para esses concursos. E você que vai fazer a ESA, pode ter certeza que se você acreditar no nosso projeto, no Sou Militar, seguir realmente, fielmente o nosso plano de estudo, tudo indica que você vai garantir uma das vagas, das 1.100 vagas para esse concurso da ESA. Beleza? Mas e aí, Thiago, como é que funciona esse projeto? Bom, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês a nossa mentoria, né? A mentoria 10X, Escola de Sargento das Armas, da ESA. Então, a gente trabalha basicamente com uma mentoria, onde a gente tenta realmente direcionar os nossos alunos da melhor forma, de forma que ele se sinta seguro, que ele encontre realmente um direcionamento na hora de estudar. Então aqui, como vocês podem ver, eu estou até aqui com a conta de um aluno, e aqui a gente tem, né, antes de você iniciar os estudos, tem um passo a passo. Então você vai começar por aqui. A ideia é que você siga esse passo a passo 1, passo 2, passo 3, né? O passo 1 aqui são várias aulas importantes, com técnicas, mostrando realmente o método, como que deve ser aplicado na prática, né? Então vocês vão ver aqui que vocês vão já ter o primeiro vídeo aí de boas-vindas com o delegado Fábio Silva, né? Que é uma das grandes referências, um dos mentores desse projeto Sou Militar. Então ele vai estar também direcionando vocês, ele vai ser basicamente o mentor principal que vai estar em alguns encontros, até com os alunos, dando esse direcionamento. Então aqui vocês vão se deparar com aulas do delegado Fábio Silva. Assim como também a gente tem aqui, né, o restante das nossas disciplinas. Então aqui, ó, passo 1, passo 2, que é muito importante também, mentalidade do aprovado, tem alguns bônus aqui específicos e a gente tem aqui as nossas disciplinas. Com tudo isso, você vai criar um plano de estudo. Então aqui a vantagem dos nossos alunos é que você consegue criar um plano de estudo ali, realmente da forma que você achar melhor para estudar, onde você vai colocar as horas que você quer estudar e os dias que você pretende estudar.
Então, como você pode ver, em seguida a gente cria aqui o seu planejamento, onde todo dia você vai poder realmente seguir ali os estudos fielmente, sem perder nenhuma aula. Então, mais uma vantagem para quem é aluno aqui da mentoria 10X Sou Militar. Beleza? E aí, pessoal, eu acho que com tudo isso vocês conseguem visualizar a vantagem, né, a vantagem de ser um aluno da mentoria 10X Projeto Militar. E aí, pessoal, depende agora de você, né? Você que está nos conhecendo agora, você que acabou de chegar aqui no nosso canal, está assistindo a aula e acabou de vir, está no intervalo aqui, né? Daqui a pouco vai iniciar a próxima aula. Você que está nos conhecendo, depende de você decidir. O que você quer realmente? Será que esse concurso da ESA é o que você quer para esse ano, para o ano de 2025? Já está lá, né, na parte básica do preparatório para esse concurso. E aí, você que me diz, porque a gente pode se deparar com dois futuros agora, né? Você tem um futuro 1 e um futuro 2. O futuro 1 você segue sozinho, tenta, né? Muita gente vai por esse caminho, infelizmente, de querer tentar. Será que isso é para mim? Vou lá, vou fazer e não estuda da forma que tem que estudar. E a galera que realmente quer passar, que realmente está focada, quer esse concurso como seu principal alvo. Então, ele busca o quê? Busca realmente um direcionamento correto. E aqui no Projeto Sou Militar, aqui com a nossa mentoria 10X ESA, realmente pode ter certeza que você vai ter esse plano de estudo, você vai ter realmente todo o acompanhamento necessário que você precisa. Tá bom? Então, pessoal, o que eu queria aqui alertá-los? Nesse momento, para você que está aqui acompanhando, a gente está com a gente está com desconto agora, tá bom? Então, se você for lá no nosso site, você vai ver que a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500, né? Então, a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500. Mas para você, a gente reservou para o dia de hoje 20 vagas, tá bom? 20 vagas. Então, se você conseguir, o link está na descrição do YouTube, tá bom? Você pode ir na descrição do YouTube agora, tem um link lá para você se matricular. Se você já quiser realmente iniciar os estudos agora, você pode ir lá aqui na descrição, clicar e já efetuar a sua matrícula, né? Então você vai clicar aqui, você vai cair nessa página, onde você vai preencher seus dados e aí você vai escolher a forma de pagamento que você achar melhor para você. E aí, você concluindo, efetuando, você pode, como a gente está com desconto, você pode parcelar até 12 vezes, tá bom? Então, a parcela ela pode ficar até 12 vezes de R$ 59,70. Então, pessoal, é realmente o que eu tô falando. Se é isso que você quer, se é isso que você está buscando, é um investimento que você está fazendo. Agora, imagine, você está fazendo um investimento, né, de 12 vezes de R$ 59,70 para realmente perpetuar aí uma estabilidade, né? Porque se você não sabe, se você passar nesse concurso da ESA, você já tem uma estabilidade ali até a sua aposentadoria, né? Que você vai para a reserva remunerada, ganhando ali em torno de quase R$ 10.000 como capitão, que é quem entra como sargento, pode chegar até capitão ganhando aí R$ 10.000. Lembrando que o salário inicial chega em torno ali de 4 a 6 mil, então dependendo também para onde você for designado, pode chegar até R$ 6.000 o seu salário inicial. Então, como eu estou falando, é um investimento, pessoal, é um investimento que você não pode perder essa oportunidade. Se você tem entre 17 a 24 anos, essa é a chance. É como eu falei no início, é a porta de entrada para realmente você ter uma estabilidade financeira, você ter realmente uma mudança de vida, né, diferente do que você vive hoje. E aí, pessoal, mais uma outra coisa, se você realizar a sua matrícula hoje, eu vou abrir para vocês, a gente tem 2 bônus que a gente está disponibilizando também para os nossos alunos, né? Vou abrir de novo aqui a conta do nosso aluno. E aí você vai ter o que? Simulados. Eu sempre deixo muito claro que só passa quem faz simulado. E só para vocês terem a noção, quem está se matriculando já tem aqui o módulo de simulado, né? Vou abrir aqui para vocês. Já tem um módulo de simulado aqui. A gente já está com mais de 22 simulados. Então, é um bônus que a gente está entregando aí para quem está se matriculando agora. Também, a gente está disponibilizando um módulo muito especial, que é a mentalidade do aprovado, onde realmente você vai blindar a sua mente e vai pensar como um aprovado.
Então, é realmente um módulo que muitas vezes a galera compra só ele, tá? Tá em torno de 480, mas a gente está entregando aqui para você como um bônus. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Vou agora aqui deixar vocês aí para a próxima aula. Espero encontrar vocês no nosso grupo de alunos, né? Então, a gente vai realmente conversar e a gente espera direcioná-lo da melhor forma. Se você ainda está com dúvida, não sei, Thiago, não sei se eu já vou me matricular agora, na descrição desse vídeo, você pode também entrar nos nossos grupos de estudo, tá bom? Então, a gente está disponibilizando um grupo de estudo onde a gente quer criar uma comunidade e, conforme for, a gente vai estar disponibilizando aulas, como a gente está fazendo agora, disponibilizando materiais. Claro que não é um arsenal de aulas, né? Não é um arsenal de aulas, como o que eu acabei de mostrar para vocês. Realmente só os nossos alunos têm esse arsenal de aulas, têm esse plano de estudo, mas você que entrar no grupo de estudo agora, com o link na descrição, você vai também ter ali um acompanhamento. Eu vou estar ali com vocês no grupo, dando todo o suporte necessário, tá? Mas recomendo, se você puder, vem ser aqui, sou militar, vem fazer parte desse projeto e juntos vamos em busca da sua aprovação na ESA. Valeu, pessoal! Vamos juntos! Vamos lá, pessoal, último bloco teórico da parte aqui de revisão de porcentagem com equações de primeiro grau, aquela matemáticazinha tranquila lá do ensino fundamental, mas que ainda é uma pedra no sapato de muita gente, beleza? Conforme eu disse, pessoal, esse assunto vai se misturar com os outros tópicos de nível médio do teu concurso de carreiras militares, beleza? Então vejamos aqui o exemplo 7, que fala o seguinte: um determinado avião possui capacidade para 60 passageiros. Então, pessoal, é o total de pessoas que podem viajar nesse avião. 60 passageiros. A serem acomodados em 3 fileiras. Fileira A, fileira B e fileira C. Com igual número de poltronas. Então, imagina que você tem aqui a fileira A. Tem 20 poltronas aqui. Fileira B, vamos supor que tem mais 20 aqui. E fileira C, B e C, vamos supor que tem mais 20 aqui. Beleza? Seguindo esse raciocínio. Tranquilaço até aqui? Pronto. Legal. Aí vamos continuar o nosso estudo. Vamos lá. Em uma determinada viagem, 75% das poltronas foram ocupadas. Pessoal, qual é o total de poltronas disponíveis? 60. Lembrando que ninguém vai em pé, né? Beleza, a pessoa viaja a pé, né? Em pé, né? A pé não, em pé, no avião. Então, quantas poltronas ocupadas? Ó, você tem um total de 60 poltronas, das quais 75% estão ocupadas. Então, poltronas ocupadas. Isso aqui equivale a 75%. 75% de quanto? 75% de 60, que é o total. Aí você faz essa continha. 75% de 60. 75%. 75 sobre 100. O que é o de? Vezes 60. Se você quiser, você pode dar uma simplificada aqui por 25 e aqui por 25. 75 por 25 dá 3. 100 por 25 dá 4, vezes 60. Aí você pode multiplicar 3 vezes 60 e o resultado dividir por 4. Ou então você pode já simplificar aqui, ó, já que é um vezes, né? Você pode dividir 60 por 4, que dá 15. Daí sobra 3 vezes 15, isso aí é igual a 45, beleza? Então, quantas poltronas ocupadas nós temos? 45, legal. Aí o texto começa a dizer aqui, ó, tem 45 ocupadas, ok, bacana. Aí o texto diz, sendo que o número total de passageiros acomodados nas fileiras A e C foi o dobro do número de passageiros acomodados na fileira B. Turma, aquele negócio que eu coloquei lá, 20, 20, 20, é se fosse tudo proporcional. Foi só a título exemplificativo. Mas o que interessa mesmo é essa parte que diz, ó, o número de passageiros acomodados nas fileiras A e C
foi o dobro do número de passageiros acomodados na fileira B. O que a questão está dizendo? Que se você juntar todo mundo que está acomodado na A e na C, se você somar quantos passageiros tem no A mais o C, isso vai ser igual ao dobro do B. Então, se o B, por exemplo, for 20, se o B for 20, o A mais C vai ser o quê? O dobro, vai ser 40. Se o B fosse 15, o A mais C seria o dobro de 15, 30. Se o B fosse 50, o A mais o C seria o dobro do B, ou seja, o dobro de 50, 100, e assim por diante. Beleza o raciocínio? Legal? Então, o que a gente já pode desenhar aqui, ó? Quantos passageiros nós temos na fileira A? Ó, passageiros da fileira A. Eu vou chamar de A. Passageiros na fileira B. Adivinha? Eu vou chamar de B. E passageiros da fileira C, eu vou chamar de C. A questão falou que os que estão acomodados no A e no C, ou seja, juntando o A e o C, aqui, ó. Voltando para cá, pessoal, que eu não voltei para a tela. Quantos passageiros tem na fileira A? Passageiros na fileira A. Eu vou chamar quantidade A. Passageiros na fileira B. Eu vou chamar de quantidade B. Passageiros na fileira C. Eu vou chamar de quantidade C. Beleza? E aí o texto fala, o valor do A mais o valor do C é o dobro do B. Então, o valor do A mais o C, ou seja, se juntar quantos passageiros tem no A mais quantos passageiros tem no C, isso dá o dobro do B. O que é o dobro, pessoal? 2 vezes aquele valor, ou seja, 2 vezes o B. Então, A mais C é o dobro de B. A mais C é o dobro de B. Só que a pergunta é, turma, será que só existe essa equação? Será que a gente só tem isso, né? Que o A mais o C é igual ao dobro do B? Não. Se você juntar todos os passageiros que tem no A, mais todos os passageiros que tem no B, mais todos os passageiros que tem no C, isso vai dar o total de passageiros que estão nessa aeronave. Quantos passageiros estão na aeronave? 45. Leandro, mas o total não é 60? Mas a aeronave não está cheia. Ela só está com 75% da sua capacidade ocupada. 75% de 60 é 45. Então, se você juntar o número de passageiros da fileira A com o do B com o do C, isso vai dar quanto? 45. Então, o A mais o B mais o C é igual a 45. Beleza? Vamos chamar isso aqui de equação 1, chamaremos isso aqui de equação de número 2. Deu para entender essa jogada, pessoal? A quantidade de pessoas que tem no A mais a quantidade de pessoas que tem no C é o dobro do B, ou seja, A mais C é igual a 2B. Tem quantos passageiros? 45. Então, se você juntar quantos passageiros tem no A mais os do B mais os do C, isso vai dar 45. Tá? Isso aqui é a quantidade, ó. Quantidade que tem no A, quantidade que tem no B, quantidade que tem no C. Tranquilo? Dá 45. Beleza. O que a gente faz agora? Organiza a casa. Da segunda equação, A mais B mais C é igual a 45. Então, se você juntar esse A mais esse C, ó, essas duas partes em amarelo, ó, A mais C, vamos só trocar de ordem aqui, ó. Vamos aproximar A mais C mais B. Perceba que eu não joguei para o outro lado da igualdade, eu só fiz permutar entre eles. A mais C é igual a B, só troquei o B e o C de posição. Isso é igual a 45. Só troca de sinal quando joga para um lado e para o outro da igualdade, tá? Pronto. Esse A mais C, você conhece. Onde está esse A mais C? Bem aqui, ó. A mais C é igual a 2B. Se A mais C é igual a 2B, onde tem A mais C, você troca por 2B. Então, no lugar desse A mais C, a gente substitui por 2B. Daí fica 2B, que é o A mais C, mais o valor desse outro B é igual a 45. 2B mais 1B, 3B. 3B é igual a 45. O 3 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. B é igual a 45 dividido por 3. Portanto, o B é igual a quanto?
o B é igual a 15. Aí o que a gente faz? Dá para encontrar os outros elementos? Só se ele te desse alguma informação, né, em relação ao A e ao C isolado. Teria que ter mais uma equação. O que ele quer saber? O número de passageiros acomodados na fileira B. Tem quantos acomodados na fileira B? 15. Gabarito letra B de fileira B. Olha que legal. Então, fileira B, 15. Que massa. Que sensacional. Aí, ó. Faz o print e vamos avançando. Beleza? Para frente. Vamos lá. Turma, isso é exemplo 7, tá? Vamos lá. Exemplo de número 8. Vamos nós. Se a questão perguntasse quantos do A, do B, do C estão desocupados. Pessoal, aqui dá até para a gente ter uma noção, né? Se cada fileira tem a mesma quantidade, ó. Então, na fileira A, cabem 20. Na fileira B, já que ele falou que é a mesma quantidade, né? 60 por 3 dá 20. E na C também tem quantos? 20. Aí, se ele perguntasse quantas cadeiras no B estão desocupadas, né? Quantas estão desocupadas? Quantas tem no B? 20. Quantas estão ocupadas? 15. Então, quantas estão desocupadas? Desocupadas, o total, menos as 15 que estão ocupadas. Isso aqui dá quanto? Ó? 5. Aí seria a letra E, o gabarito. Se ele pedisse as desocupadas, tá bom? O número de passageiros acomodados na fileira B. Acomodado tem 15. Cadeira desocupada na fileira B tem quantas? Tem 5, tá bom? Então, é importante, depois que você resolve a questão, você verificar o que a banca está pedindo. Ah, cara, e se ela perguntasse tal coisa? E se ela mudasse essa expressãozinha aqui? E se ela trocasse determinado trecho? Aí você vai vinculando aqui as informações. Beleza, pessoal? Show de bola? Então vamos para o exemplo de número 8. Vamos lá. Exemplo de número 8. Deixa eu deletar aqui, que não vai precisar desse. Pronto. Exemplo 8 fala o seguinte, me ajuda, tá? Alberto, Bruno e Carlos. Alberto, Bruno e Carlos são motoristas de caminhões. Caminhões, legal. E realizam juntos, em média, pessoal, geralmente as pessoas passam batido nisso aqui. Eles realizam juntos, em média, 14 viagens por mês. Pessoal, se eles realizam, em média, 14 viagens por mês, o que é média? Apesar de que você não deve ter visto ainda média. Como é que você calculava a sua média escolar? Ou a média bimestral? Você somava a nota parcial com a bimestral, somava e dividia por 2. Como é que você calculava a média trimestral? Trimestral. Você pegava a primeira nota, mais a segunda, mais a terceira, somava e dividia por 3. Quando não tinha peso, né, nas notas. Então, quando o texto diz que Alberto, Bruno e Carlos são motoristas de caminhões e realizam juntos, em média, 14 viagens por mês, está dizendo que a média de viagens, a média dos três, é igual a quanto? 14. Só que matematicamente falando, ou estatisticamente falando, o que é média, pessoal? É você somar o número de viagens de todos eles e dividir pela quantidade de pessoas. Então, quando eu falo que eles fazem em média 14, é como se o Alberto fizesse 14, o Bruno fizesse 14 e o Carlos fizesse 14. Aí eu teria 14 vezes 3, 42. Então, seria 42 no total, tá? Então, se a média de viagens, pessoal, é 14, eu vou somar a quantidade de viagens dos três e vou dividir pela quantidade de pessoas. A média é a soma dividida pela quantidade. Então, a soma dividida pela quantidade, isso aqui é igual a 14. Só que quantas viagens cada um faz? O Alberto faz A, o Bruno faz B e o Carlos faz C. Então, a soma seria A mais B mais C dividido pelo número de caminhoneiros, que são 3. Isso aqui é igual a 14.
Tranquilo? Então, o grande lance era você se ligar nessa palavra aqui, ó, em média, tá? Então, A mais B mais C é a soma dividido por quantidade. A mais B mais C dividido por 3 é igual a 14. Aqui embaixo, ó, é como se fosse 1. Então, você está igualando duas frações. Aí você multiplica meios extremos. A mais B mais C vezes 1 dá A mais B mais C. E aqui, 14 vezes 3 dá quanto? 42. Então, você multiplica meios extremos. Então, tá aí, ó. Quantidade de corridas deles, pessoal, no total dá quanto? 42. A mais B mais C dá 42. Primeira informação que você deve guardar no seu coração. Guarda aí, ó. A mais B mais C é igual a 42. Ponto. Aí vamos continuar a leitura, vamos continuar o raciocínio. Bruno faz o dobro, olha só. Bruno faz o dobro do número de viagens de Alberto. Pessoal, o Bruno faz o dobro de viagens do Alberto. Então, se o número de viagens do Alberto é A e do Bruno é B, o Bruno é o dobro do Alberto. Então, o Bruno vai ser igual a 2 vezes o Alberto. Só quanto que é o Alberto? A. Então, vai ser 2 vezes A. O que é 2 vezes A? 2A. Então, o Bruno faz o dobro do número de viagens de Alberto. Então, o Bruno faz o dobro do Alberto, ou seja, ele faz 2A. Então, B é igual a 2A. Pronto, ó. B é igual a 2A. Beleza. Bruno faz o dobro do número de viagens que Alberto faz. E quem, pessoal? O Alberto. Ele está comparando o Alberto com os outros, ó. O Alberto faz o dobro do número de viagens que o Alberto faz. E o Bruno faz metade do número de viagens que o Carlos faz. O Bruno faz metade do Carlos. Se o Bruno faz metade do Carlos, o que é metade de alguma coisa? Essa alguma coisa é dividida por 2. Então, se o Bruno faz metade do Carlos, é que o Bruno faz um valor que é igual ao valor do Carlos, dividido por quanto? Por 2. Então, B é igual a C dividido por 2. O B é igual a C dividido por 2. O que a gente vai trabalhar aqui, pessoal? A gente vai dar uma maquiada nessas informações. Por quê? Ó? Eu sei que A mais B mais C vale 42. Eu sei que B é igual a 2A. E eu sei que B é igual a C sobre 2. Primeira informação. A mais B mais C é igual a 42. Segunda informação. Bruno faz o dobro de viagens do Alberto. Então, Bruno é igual a 2A. E metade do número de viagens que o Carlos faz. Pessoal, ele fala, e quem? O Bruno. O Bruno faz metade do Carlos. Então, o Bruno é igual ao Carlos dividido por 2. O que eu quero que você perceba? Você tem que pegar essas duas equações e jogar nessa primeira, que é a que tem valor exato, né? Igual a 42. Porém, você tem que saber qual letra você vai isolar. Para saber qual letra, pessoal, a gente deve encontrar primeiro, o que a gente faz? A gente verifica o que essas duas equações têm em comum. O que essas duas têm em comum? Que aqui tem o B e aqui também tem o B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar primeiro o valor do B. Por que eu vou encontrar primeiro o valor do B? Eu vou isolar outra letra para calcular o B, porque essa está em função do B e essa também está em função do B. Então, você isola, né? O objetivo é encontrar primeiro aquela letra que aparece nas duas. Então, o primeiro passo é encontrar a letra que aparece nas duas. Nesse caso aqui, quem aparece nas duas? O B. Se você sabe que o B é igual a 2A, é porque o 2A é igual a B. Lembra? Mas quando joga para um lado, para o outro, multiplica por menos 1? Sim, a gente já fez, está tudo embolado aqui, já foi, tá? Você é igual a mim e eu sou igual a você. Então, se B é igual a 2A, é porque 2A é igual a B. O 2 está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Então, A é igual a B dividido por 2. Então, você anota aí que o A é igual a B sobre 2, beleza? Mesma coisa aqui, ó. Vou encontrar primeiro a letra que está repetida. Então, o que eu faço? Eu coloco a outra letra destacada. B é igual a C sobre 2. Aqui embaixo é como se fosse 1. Você multiplica meios extremos, multiplica em cruz. C vezes 1 dá C. 2 vezes B dá 2B. Então, C é igual a 2B. Pronto. Ó. Perceba que as coisas começaram a fluir.
o A é igual a B sobre 2. E o C é igual a 2B. O que você pode fazer? Você pode pegar essa expressão que diz que o A é B sobre 2, e onde tem A aqui, ó, você troca por B sobre 2. O C é igual a 2B. Nessa expressão que diz que o C é igual a 2B, onde tiver C, você troca por quanto? Você troca por 2B. Você faz essas substituições nessa equação, que a equação vai ficar só em função do B. Depois que você descobre o valor do B, aí fica fácil encontrar os demais, tá? Encontra o A, encontra o B, o C, de forma isolada. Então, essa era a grande sacada da questão, pessoal, tá? Por quê? Aqui aparece o B, aqui também aparece o B, então esse camarada será o primeiro a ser encontrado. Aí a gente teve que escrever uma letra em função da outra. Se você escrevesse isso aqui no passo a passo, ó, seria assim, ó. B é igual a 2A. Aí joga para um lado para o outro. Menos 2A é igual a menos B. Aí você multiplica de um lado para o outro por menos 1. Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. 2A é igual a B. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, A é igual a B sobre 2. É a mesma coisa, tá, pessoal? É que a gente aprende umas regrinhas que quando troca de lado tem que multiplicar por menos 1, troca o sinal e blá, 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 né? Enfim. Pois bem, o que a gente vai fazer agora? A gente vai chamar isso aqui de equação 1, equação 2, equação 3. Você vai substituir as equações 2 e 3 na 1. Vou colocar assim, ó. Substituindo 2 e 3 em 1. Você vai substituir a 2 e a 3 na 1. Então, você copia essa equação 1 aqui, ó. Copia a equação 1, beleza? O que nós temos na equação 1? A mais B mais C é igual a 42. Igual a 42. Pois bem, qual é o valor do A? O valor do A é B sobre 2. O A é B sobre 2. Nessa equação onde tem A, troque por B sobre 2. Então, trocando aí por B sobre 2, nós temos B sobre 2 mais o B, que é o próprio B. B mais, aqui você tem C. Só que quanto vale o C? O C vale 2B. Aqui, ó. O C vale 2B. Então, nessa equação, onde tem C, você troca por 2B. Mais 2B. Tudo isso é igual a 42. Então, tá aí, ó, o A, que vale B sobre 2, mais o próprio B, mais o C, que vale 2B. Isso é igual a 42. Continuando no próximo slide. Vamos lá. B sobre 2, mais o B, mais 2B é igual a 42. Pessoal, esses dois aqui eu posso somar, tá? 2B mais 1B. Então, você vai ter B sobre 2, mais 2B mais 1B, 3B. 3B é igual a 42. Aí aqui, você pode tirar o MMC. Só que também tem uma regrinha, pessoal, como se fosse um macete, tá? Quando você tem um número inteiro e você tem um número fracionário, qual é a regrinha? Ó? Em vez de tirar MMC, você faz isso aqui, ó. Tem uma fração e tem um inteiro. O que você faz? Ó? Você multiplica esses dois caras e o resultado você gera a operação de cima. Então, você vai multiplicar 2 vezes 3B e o resultado você vai efetuar com a operação de cima. Como é que está a operação de cima? É o mais. Então, você vai somar. Se porventura aqui fosse um menos, aí você iria subtrair. Seria um menos, tá? Então, nós temos isso aqui, ó. Multiplica esses dois caras e você gera a operação de cima com o que tem em cima. No caso aqui é mais, coloca mais, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Fica assim. 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Com B, 6B. Até aqui dá 6B, ó. 2 vezes 3B, 6B. 6B mais 1B, 7B. Então, fica 7B. O que eu tenho embaixo? 2. Aí eu coloco 7B sobre 2. Léo, não entendi nada. Bora lá. Bora lá. Multiplica esses dois
e gera a operação de cima. O de cima é um mais, você vai colocar mais. 2 vezes 3b. 2 vezes 3b, 6b. Mais um b, 7b. 7b dividido por quanto? Dividido por 2. Isso aí é igual a 42. Beleza? Tudo bem. Tudo bem. O que a gente faz agora? Aqui embaixo é como se fosse 1. Você faz meios e extremos. Então, nós temos 7b vezes 1, 7b, igual 42 vezes 2, 84. O 7 está multiplicando. Vai para baixo dividindo. Então, b é igual a 84 dividido por 7. 84 dividido por 7 vai dar quanto? 12. Então, b é igual a 12. Pronto. B é igual a 12. Calculou o b que vale 12. Calculou o b. Ah, não tem 12. Glórias e aleluia, que senão ia você perder a questão. O que a banca quer saber, pessoal? A banca quer saber o número de viagens que o Alberto fez, o que ele realiza por mês. Pessoal, o que o Alberto realiza, está aqui, ó. A igual a B sobre 2. A igual a B sobre 2. Então, você anota isso, ó. A é igual a B sobre 2. Então, A é igual ao valor do B, 12, dividido por 2. Então, A, 12 por 2 vai dar quanto? 6. Então, A é igual a 6. Aí, ó. A igual a 6. Tem esse gabarito? Tem. Letra B de bênção. Tá aí, ó. Turma, bora substituir o restante, ó. Faz só o print aí. Vamos substituir o restante só para você verificar como batem certinho os outros cálculos, ó. Você vai ver que bate certinho os outros cálculos, ó. Se por acaso a gente quisesse calcular o C, o que é o C? O C é o dobro do B. C é o dobro do B. Então, o C é 2 vezes o valor do B, que é 12. 2 vezes 12 dá 24. Se você somar A mais B mais C, tem que dar 42. Bora. O A, 24. O B dá 12 e o C dá 6. 24 mais 12 dá 36, mais 6, 42. Ó. Bate certinho o gabarito. Beleza? Mas ele não perguntou nada disso, não. Ele poderia pedir o A? Poderia. Mas ele, quer dizer, ele poderia pedir o C? Poderia. Mas ele preferiu pedir quem? Pedir o A. Tá bom? Então faz o print aí dessas duas telas, por gentileza, por favor, por obséquio. Com isso, pessoal, a gente fecha a nossa parte teórica de porcentagens misturadas com equações e na sequência a gente volta para cair matando nos exercícios do teu concurso de carreiras militares. Forte abraço, tamo junto, até já, valeu!